Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. O programa Visão Espírita tem a grata satisfação de continuar a conversa agradável sobre o tema mediunidade e influências espirituais com o companheiro de ideal espírita André Sobreiro, da cidade de Severina, São Paulo, ativo participante do Centro Espírita Portal da Luz, expositor, além de educador espírita, que faz através dos seus canais e lives. André Sobreiro, seja bem-vindo ao programa Visão Espírita. Obrigado por poder retornar, por poder estar aqui mais uma vez, colaborando, né, com um pouquinho que a gente tem para esclarecer a respeito das ideias espíritas. Um prazer estar aqui. André, no programa Visão Espírita anterior, conversamos um pouco sobre mediunidade, falamos de faculdade mediúnica e, inclusive, terminamos o último programa falando da característica dessa faculdade física. Você disse que ela é orgânica, que ela está em nós. Dá para algum encarnado dizer que ele veio sem essa faculdade nessa existência, André? Sem a faculdade no segundo sentido, lembra? Tinha dois sentidos, né? O sentido do que possibilita os efeitos patentes e o sentido geral. Sem o segundo sentido, sim. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma faculdade que possibilite efeitos patentes. Sem o primeiro sentido, não. E nós explicamos no encontro anterior, né, André, que o primeiro sentido, o sentido geral, ele se dá porque nós somos espíritos encarnados. O corpo nos limita, mas não nos bloqueia. Então, se eu estivesse desencarnado, eu estaria interagindo com o plano espiritual de forma muito tranquila e muito natural. Como eu estou encarnado, o corpo está limitando, mas não está bloqueando. Então, mesmo eu não vendo, mesmo eu não psicografando, mesmo eu não entrando em transe psicofônico, eu interajo com o plano espiritual. Como eu disse no estudo anterior, a minha fala pode estar sendo guiada nesse momento e eu não identifico. Por isso que o fenômeno é oculto. Tá? Então, sem o primeiro sentido, impossível, porque nós somos espíritos encarnados. Sem o segundo sentido, é possível que a pessoa tenha encarnado sem trazer uma faculdade que possibilite os efeitos patentes. André, muitos chegam às casas espíritas ou descobrem a condição de médiuns patentes, né, que vão produzir fenômenos patentes ou ostensivos, como queiram, através de um sintoma, né? Através de sinais que se apresentam e alguns sintomas se misturam com doenças, né? Como entender isto? Como lidar com esta realidade? Porque a percepção, as influências espirituais, né? Essa faculdade começa, aspas na palavra que eu vou colocar, a amadurecer, né? O chamado chega, né? É claro que nem todos que estão chamados estão dispostos a atendê-lo e nem querem, né? A mediunidade provoca doenças, André? A mediunidade em si, não. Kardec vai perguntar aos espíritos no Livro dos Médiuns se a mediunidade pode produzir loucura. O que os espíritos responderam para ele? Não mais do que qualquer outro fator, se houver uma predisposição, por exemplo, do cérebro, ao sobreexcitar as emoções, ele entrar em desequilíbrio eletroquímico, né, como nós dissemos agora há pouco, de neurotransmissores, de hormônios e tal, e depois não conseguir mais o reequilíbrio. A mediunidade pode fazer isso? Até pode, mas o fanatismo religioso também pode.
O fanatismo pelo time de futebol do cara também pode. O excesso de trabalho também pode. Então, veja, a culpa não é da mediunidade, a culpa é do desequilíbrio, do exagero, ou seja, das paixões, né? Kardec vai falar muito sobre isso, principalmente no Livro dos Espíritos, da paixão. O que é a paixão? É o exagero de uma emoção, causando um desequilíbrio eletroquímico no chamado cérebro, que ao acalmar-se, né, quando o espírito entra de novo em equilíbrio emocional, o cérebro não consegue reequilibrar a sua química. Então, veja, pode causar? Pode, mas não mais do que qualquer outro fator, se a pessoa tiver essa predisposição do espírito, do ser pensante, ao exagerar determinadas emoções, e uma predisposição do cérebro para desequilibrar-se e não conseguir voltar ao equilíbrio. Mas agora a tua colocação, André, ela foi extraordinária, e aqui eu vou pedir permissão para você para enveredar por um outro caminho, porque eu tenho visto muito, tenho conversado muito com as pessoas, conheço muitos dirigentes, algumas cidades, e a mediunidade tem sido confundido com os transtornos emocionais, transtornos psiquiátricos. As pessoas estão achando que esquizofrenia é mediunidade, as pessoas estão achando que depressão é mediunidade, as pessoas estão achando que ansiedade é mediunidade. E isso geralmente, sempre tem exceções, mas geralmente não há uma relação direta. Você não pode falar que uma pessoa que tem depressão tem problemas de mediunidade, nem problemas. Você não pode afirmar com toda certeza que ela tem problemas obsessivos. Aliás, daria um outro programa aqui, a gente só vai deixando porta aberta. Daria um outro programa extraordinário a gente pensar se a obsessão é causa e a depressão é efeito ou vice-versa. Da onde está o ponto de partida da pessoa? Se a depressão está causando a obsessão ou se a obsessão está causando depressão. Mas eu tenho percebido muito isso. Gente, se todo mundo que sente uma angústia nessa fase de pandemia for médium, pelo amor de Deus, médium no sentido patente, né? No segundo sentido de Allan Kardec lá. Então eu tenho percebido isso sim, as pessoas estão em desequilíbrio das emoções. Nosso planeta vive um momento complicado, nosso país vive um momento complicado, nós temos pandemia, nós temos uma guerra, isso tudo está gerando uma série de emoções, está afetando a nossa vida por causa de preço de combustível, preço de supermercado, risco de perder emprego, enfim, nós estamos emocionalmente abalados e estamos confundindo isso com mediunidade. Só tem um detalhe aqui que a gente não pode esquecer, né? Pandemia, guerra é de um tempo para cá, pandemia é de 2020 para cá. A guerra é de fevereiro para cá. Essa confusão acontece há muitos anos. Tá? Então a gente não pode, só porque uma pessoa chega no centro e fala, tô angustiado, diagnosticar como médium por causa de 5 minutos de conversa e ir socando gente em reunião mediúnica, porque isso é uma irresponsabilidade. A mediunidade entre aspas, né? É uma faculdade cujo diagnóstico leva tempo e, aliás, ela se mostra sozinha. Ou seja, a pessoa vai entendendo, vai estudando, vai se acalmando e nesse processo de reequilíbrio, se ainda restar algum efeito, a gente vai trabalhar com a hipótese de mediunidade, que é o que Kardec fala. Primeiro descarta as causas físicas. Às vezes a pessoa está com tontura, André, a gente fala assim, o fulano é médio. Gente, você foi lá ver se a pressão está boa, não está alta nem baixa, se a glicemia está boa, se a saúde está legal, antes de atribuir a tontura à mediunidade? Veja que a gente faz exatamente o contrário do que Allan Kardec sugere. Então tem muita confusão nesse sentido, sim. Então eu costumo fazer uma brincadeira, André, eu peço permissão a você e àqueles que assistem o Visão Espírita. Tem muita mediunidade aí que seria curada com uma boa sequência de sessões de psicoterapia. E eu acho que as pessoas entenderam a minha brincadeira e a minha metáfora, porque se a psicoterapia curou, é porque não era mediunidade. Era algum conflito interno que estava gerando um desconforto emocional. Então isso precisa ser discutido com mais seriedade. Até porque faculdade mediúnica e médium, né? Médium não é doente e faculdade mediúnica não é doença. Exatamente, é uma faculdade natural. A doença é o quê? O desequilíbrio daquilo que não está funcionando do jeito que deveria.
E às vezes algumas pessoas sensíveis lidando com o novo, né, é natural que desenvolvam ansiedade, angústia, insegurança, medo, né? Por isso que a casa espírita, o centro espírita, né, ele é acolhedor, ele é fraterno, né? O passe ajuda sempre tudo e todos, né? E cada qual na sua responsabilidade. Médico trata de patologias, de doença, prescreve remédios. Casa espírita acolhe, oferece o evangelho, o ensino, o passe, ou seja, cada um de nós no seu papel, né? Cada um Exatamente. de nós na sua tarefa, né? Exatamente. E quando a gente lida com a faculdade, com a mediunidade, com essa simplicidade, ela se torna mais fácil de conviver, de entender, de perceber, né? É algo natural, não há por que temer, né? Não dá para a gente ter medo da gente mesmo sem corpo, né? Olha que interessante a coisa que você falou, Zola. O primeiro movimento de Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, os primeiros 4 capítulos, foram mostrar o quê? Que os espíritos existem, sobrevivem à morte do corpo, conservam a individualidade, que a comunicação com eles não tem nada de sobrenatural. Ou seja, o que Kardec está fazendo antes de falar de mediunidade? Fazendo o fenômeno mediúnico tomar uma conotação de naturalidade. Gente, espírito não é fantasma. Como é que Kardec os define? Almas dos homens que já viveram entre nós. Ou seja, o que restou daquela personalidade está aí. Guarda em si, traz em si todas essas experiências, só que já não é mais aquela personalidade. Você pode pegar qualquer figura histórica aí, D. Pedro I, D. Pedro II, você pode pegar quem você quiser. Tá? Continua existindo? Continua. Continua sendo D. Pedro? Não, ele é muito maior do que isso. Ele tem centenas, talvez milhares de encarnações. Essa que nós citamos é uma. Tá? Mas eles estão aí. O que são os espíritos? As almas dos homens que já estiveram aqui e que vão voltar a estar. Então Kardec dá essa conotação de naturalidade, para ninguém achar o quê? Eu sou médium, sou um ser especial. Não, você é um ser como qualquer outro que tem a possibilidade de produção de fenômenos, por isso que se precisa entender, e quanto mais você entende, mais natural fica. Quanto mais natural fica, mais você se acalma e aprende a controlar a si mesmo. Tá? Aqui tem um detalhe importante. Isso fica claro quando a gente estuda o capítulo 19 do Livro dos Médiuns. Chama o papel do médium na comunicação espírita. Quando o médium controla uma comunicação de um espírito muito revoltado, aqueles que nós chamamos de obsessores, não quer dizer, André, você sabe disso, mas vamos esclarecer os nossos irmãos, espíritas ou não quer dizer que o espírito tenha se acalmado. O espírito que chegou bravo, querendo falar palavrões, querendo agredir, ele continua bravo. É que o médium controlou não o espírito, mas a comunicação dele. Então, o médium filtrou os palavrões, mas não quer dizer que o espírito não tenha pensado esses termos inadequados. Tá? O médium não altera o caráter do espírito. O médium não altera as características do espírito. Ele apenas controla o que é inconveniente. Então, a gente precisa entender esses fenômenos. Tá? O médium acalmou o espírito? Não. Ele transmitiu de uma forma equilibrada. Às vezes isso exige muito esforço do médium, às vezes não. Por exemplo, um médium do nível de Chico Xavier controlava com muita naturalidade. Por quê? Porque o Chico não era agressivo. Então, para ele controlar a agressividade do espírito, era a coisa mais natural do mundo. Por quê? Porque a agressividade do espírito não encontrava, eu vou usar um termo inadequado, mas para os amigos entenderem. A agressividade do espírito não encontrava ressonância na personalidade de Chico Xavier. Então ele controlava a agressividade com muita tranquilidade. Se o médium é uma pessoa mais agressiva, mais impulsiva, nós somos imperfeitos, isso é muito possível que nós ainda tenhamos essas características, o médium vai ter mais trabalho, mas ainda é perfeitamente possível que ele controle o que é inadequado na comunicação. Então a gente vai entendendo esses meandros, né, a gente vai entendendo esses detalhes, e a coisa vai tomando uma conotação muito mais lógica, né, que é o objetivo da obra de Kardec, na minha opinião. Por isso que o médium é um intermediário, né? É por isso que ele transmite a mensagem, né? Ele não é a mensagem. Os espíritos vão definir o médium nesse sentido, né? Porque tem mais de uma forma claro, de defini-lo, como um intérprete. Isso. Como alguém. Qual que é a função do intérprete? Captar
interpretar e transmitir. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. Censo 2022 IBGE. Eu sou espírita. Então, se você receber o recenseador e ele fizer a pergunta e você se sentir confortável, declare-se espírita e ajude o IBGE a contar o Brasil. Nós vamos entrar num campo das influências. Eu quero conversar com você sobre influências espirituais, né? O que são e o que é para o nosso amigo que tem outra crença, ou até para os espíritas, para os espiritualistas, o que são influências espirituais, André? Parece algo óbvio, né? Mas o que é isto? O ponto de partida da influência, Zola e amigos, é um processo que Allan Kardec define no Livro dos Espíritos como sendo simpatia. Se você quiser usar um termo mais moderno que dá a mesma ideia, você pode usar o termo afinidade. Sugiro aos amigos que tomem cuidado com um termo que nós espíritas usamos muito e a gente ouve muito, não só de espíritas, que é o termo sintonia. Porque sintonia envolve conceitos físicos. O que é sintonia? É a mesma frequência. Frequência envolve conceitos físicos, né? Onda eletromagnética, comprimento de onda. Frequência é o número de vezes que esse ciclo acontece em um dado tempo. Por exemplo, 1 ciclo por segundo, 60 ciclos por minuto. Isso é matemático, isso é físico. Só tem um detalhe aí, André. Segundo Allan Kardec, a gente não pode aferir o comportamento do espírito, encarnado ou não, agora não faz diferença, por conceitos físicos. Sabe por quê? Porque conceito físico, lei física, ela é determinista. E se é determinista, não te dá livre-arbítrio. Por exemplo, se você puser um ímã aqui e um clipe aqui, o que vai acontecer? Um vai atrair o outro. Por que o clipe se desloca na direção do ímã? Porque, em geral, o ímã tem mais massa, é maior, é mais pesado, então o menos pesado se desloca. Me ajuda agora, André, vamos descontrair aqui. Você consegue negociar com o ímã? Difícil. Você vira para o ímã e fala assim, ó, deixa o clipe quieto lá, não atrai ele não. Ele vai te obedecer? Olha, praticamente impossível. Totalmente impossível. Por quê? Porque é matéria e matéria não pensa, não tem vontade própria. Você consegue negociar com o clipe? Impossível. Você consegue virar para o clipe e falar assim, ó, você vai se sentir atraído pelo ímã, você tem menos massa, então a tendência é que você se desloque na direção dele, mas eu vou sugerir que você resista. Resista, isso. Fique aí. Não vai conseguir. Por quê? Mesma coisa. Matéria. Matéria não tem vontade própria, não pensa, não sente, não toma decisões. Então veja, leis físicas. O ímã vai atrair o clipe. Por que o clipe vai andar na direção do ímã? Porque, em geral, o clipe é mais leve, tem menos massa, enfim, são leis físicas. Eles não têm livre-arbítrio, eles não têm poder de decisão, eles vão agir por leis físicas. O comportamento do espírito não pode ser regido por leis físicas. E a palavra sintonia envolve leis físicas. Então, se você quiser usar o termo de Kardec, pegar a ideia certa, você vai usar o termo simpatia ou afinidade. Eu demorei muito para entender, André e amigos, por que Allan Kardec, no capítulo sobre a ação dos espíritos no mundo corporal, a sequência de subtítulos dele começava por
penetração dos espíritos no meu pensamento e depois influência dos espíritos nas nossos pensamentos e nossas ações. Eu ficava assim, mas por que primeiro vem penetração no pensamento, depois vem influência? Por que ele tem que penetrar no meu pensamento para depois me influenciar? Com o tempo eu entendi, André e amigos, que para ele me influenciar, ele tem que saber se aquilo que ele quer que eu faça tem alguma chance de eu cair, que é o processo de simpatia. Então esse é o primeiro conceito. Vou dar um exemplo bem prático, André. Eu não gosto de cigarro, nem do cheiro. Nenhum espírito vai chegar perto de mim e tentar me influenciar a fumar. Por quê? Porque eu não gosto, eu não sou simpático. Então ele não vai perder tempo. Quem é que vai tentar me influenciar? Alguém que tenha uma tendência que eu ainda corro o risco de cair. Eu não gosto de cigarro, eu não gosto de bebida alcoólica, mas eu tenho outras imperfeições. Então olha que interessante, isso não tem uma relação direta com mediunidade patente. É mais do processo de simpatia do que qualquer outra coisa. Aí eu entendi por que primeiro vem penetração no pensamento, depois vem influência. Antes de tentar influenciar, ele tem que saber se eu sou simpático ou não. Se eu sou simpático, eu tenho o risco de cair. Então ele vai tentar. Ó, tentar. Influência é tentativa. Se for certeza, então já não é influência, aí já é obsessão. Porque obsessão não é tentativa, obsessão é domínio que o espírito consegue exercer sobre pessoas. Já é outra etapa. Então olha como que isso aqui dá profundidade. Tá? Aí eu fui entender por que primeiro é a penetração no pensamento, depois vem a influência. Já que estamos conversando sobre penetração no pensamento, né? É muito interessante refletirmos sobre isso. Influência espiritual, às vezes, elas tomam conotação de algo mal, algo doentio. Mas influência espiritual não tem essa conotação exclusiva. Não. Então, é importante explicar isso, né? Muito bom. O processo de simpatia, André, ele não envolve juízo de valores. Ou seja, eu posso ser simpático a você e não quer dizer que isso que você gosta e eu também gosto, por isso que a gente é simpático, não quer dizer que isso seja bom nem ruim. A gente só concorda. Por exemplo, dois torcedores do mesmo time são simpáticos. Nesse aspecto. Podem ser antipáticos em outro. E aí talvez a pessoa que está nos assistindo pensa assim, existe simpatia 100% completa? Só nos espíritos puros. Os espíritos puros são 100% simpáticos uns aos outros. Por quê? Porque o que os pauta é a lei de Deus, não é a vontade deles. Enquanto você não for espírito puro, alguma diferença vai ter. Então, entre os espíritos lá da segunda classe, lá os espíritos que Kardec chamou de superiores, ainda pode haver alguma antipatia? Ainda pode, porque eles não são perfeitos. Chegando a espírito puro, aí você é 100% simpático. Todos eles agem da mesma forma, tomam as mesmas decisões, porque são pautados na mesma lei, que é a lei de Deus, sem perder a individualidade. Então, se outro espírito encarnasse aqui há 2000 anos atrás, faria o mesmo que Jesus fez? Provavelmente. Por quê? Porque é um espírito do mesmo nível, é um espírito puro, plenamente conectado com Deus, plenamente cumpridor da lei de Deus e muito provavelmente agiria da mesma forma. Não quer dizer que seriam as mesmas circunstâncias, mas agiria da mesma forma que Jesus agiu há 2000 anos atrás. Mas influência espiritual é exclusiva de médium? Não, o processo de simpatia acontece para todo ser pensante. Lembra que eu dei o meu exemplo com relação ao cigarro? Veja, eu deixei claro há alguns minutos. Eu não tenho nenhuma mediunidade que produza efeitos patentes, mas tenho espíritos simpáticos a mim o tempo todo. Por quê? Porque eu penso o tempo todo, sempre tem alguém que concorda com o que eu penso, seja bom ou ruim, lembra, não há juízo de valores. Então sempre vai ter alguém concordando com o que eu penso. Agora não esquece de um detalhe. A gente muda de pensamento o tempo todo. Olha só. Nós oscilamos bem. Exatamente. Agora eu tô em paz aqui com você. Daqui a pouco eu posso estar pulando de alegria.
que é um estado de euforia, já é um estado um pouco alterado. Daqui a pouco eu posso receber uma notícia ruim e já não tá tão feliz. O tempo todo eu vou estar conectado, entre aspas, tá? Porque para não dar a mesma conotação lá do termo sintonia, o tempo todo eu vou estar simpático a alguém. Depende do que eu estou pensando, depende do que eu estou sentindo. Então, esse processo de entendimento da simpatia, Azola, é muito importante para a gente entender com que tipo de espíritos nós nos relacionamos. Tá? Querer os espíritos superiores por perto, todo mundo quer. O problema é o que nós estamos fazendo para atraí-los e para mantê-los ao nosso lado, né? É a história do plantio e colheita, né? Cada um colhe o que planta. Pelo nosso pensamento, sentimentos, a gente está escolhendo o tempo todo com quem a gente se relaciona. Sabe, André, o programa Visão Espírita caminha célere, né? Como você disse, nós estamos deixando porta para alguns assuntos, né? Como o assunto obsessão, que é algo que assusta e atormenta, né? Deixa grandes preocupações, né? E é natural que isso aconteça, né? Nós iríamos entrar agora para comentar um pouco sobre a questão moral, né? E aí eu lembrei muito de um velho dito popular: diga com quem andas que eu direi quem tu és, né? Diga como pensas que eu direi com quem andas. Mas o programa Visão Espírita está chegando ao seu final. Nós te agradecemos pelo carinho, pelas respostas, por tudo que você nos trouxe nessa noite. Com certeza você voltará ao programa Visão Espírita. Esperamos que você abra um espaço na sua agenda. Sua mensagem final para o nosso amigo telespectador. Obrigado, Paula. Obrigado, Gilberto, que está aí mais uma vez na parte técnica, né? Fica escondidinho, mas está aí nos ajudando e é imprescindível. Então, que Deus o abençoe aí, que o projeto Visão Espírita continue por muito tempo, consolando, esclarecendo e também mostrando as nossas responsabilidades, né? Porque o Consolador é isso, não é só consolar, é mostrar as nossas responsabilidades também. Obrigado pelo convite. A gente espera ter sido útil nesses 2 programas e que Deus permita aí que a gente possa continuar sendo útil de alguma forma. Valeu. Valeu, André. Tenha certeza. Foi muito útil e muito agradável. O programa Visão Espírita chega ao término, agradecendo a todos pelo carinho, pela participação, pela audiência, pelo incentivo. E deixo uma mensagem final para cada um de nós. A paz, ela é de todos. Quando estamos em paz, a paz faz parte de nós e se aproximam de nós também aqueles que transmitem a paz. Que a paz permaneça no coração de todos. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.